Bem-vindo de volta ao canal. Hoje vamos colocar frente a frente duas das mais ferozes máquinas de caça já vistas em Jurassic World. Uma sendo o primeiro híbrido já criado, um dinossauro com uma mente tão estável que desconsidera seu próprio bem-estar para eliminar sua presa. Seria o Scorpius Rex. E o outro, uma arma do futuro, feita de pedaços do passado com uma mente tão doente que encontra prazer em acabar com qualquer coisa que tenha pulso, o Indoraptor. Nesse vídeo a gente vai descobrir o que aconteceria se os dois se encontrassem e decidissem que um deles deve morrer. Discutiremos sua inteligência, armadura, forças e fraquezas, e até mesmo suas doenças mentais que determinarão qual dessas criaturas será apenas mais uma vítima. Essa batalha, mano, vai ser sangrenta, híbrido contra híbrido. Então fica comigo até o final enquanto revelo quem é o supremo açougueiro dos dinossauros. Antes da gente pular para análise técnica, bora conferir o tamanho dessas duas feras. Começando com o Scorpius Rex, que já foi confirmado lá atrás como o primeiro híbrido real da saga Jurassic World. Lá na série Acampamento Jurássico, a versão adulta dele batia entre 3,3 e 3,6 metros de altura, chegando a 8 metros de comprimento. Mesmo com esse tamanho, ele era um terópode super leve, ágil e veloz. O visual dele chama atenção por ser bem bizarro e cheio de deformidades, justamente por ter sido a primeira tentativa de híbrido a ser criada. Do outro lado do ringue temos um predador com um visual bem mais limpo, e ameaçador, o Indoraptor. Ele carrega o legado da própria Indominus Rex, com um corpo alongado, magro e perfeito para a furtividade. Em pé, ele chegava a uns 3 metros de altura e 7,3 metros de comprimento, sendo um pouquinho menor que a Scorpius Rex. O jeito dele de se mover também era bem diferente, já que a gente viu que ele preferia se deslocar usando as 4 patas. Agora que a gente já conhece o porte físico e o estilo dos nossos competidores, partiu para a análise. Vamos começar aqui com a durabilidade. Falando de resistência, a gente viu as duas feras caindo na porrada em tela, então dá pra ver que o corpo delas aguenta bastante dano. Mas quem é mais duro na queda? A Scorpius Rex foi a primeira híbrida do Dr. Who, o que significa que o corpo dela não tinha aquele acabamento perfeito das criações mais recentes. Mesmo assim, ela conseguiu aguentar vários impactos de uma oponente igualzinha a ela, por um bom tempo. A vantagem dela provavelmente estava na estrutura óssea. Tem uma cena onde a gente vê a Scorpius absorvendo o impacto de dois lados, da outra híbrida e do chão, e ela levantou de boa, como se nada tivesse rolado. Por outro lado, o Indoraptor tem uma vantagem que veio com os híbridos mais modernos, seria a pele resistente a balas. E atenção, meu amigo, resistente não é totalmente a prova de balas, tá? O couro dele é tão grosso que tancou tiros de um rifle SIG-522, e dá pra ver as balas batendo e caindo no chão. Mais pra frente, nem as mordidas e arranhões de Velociraptor conseguiram furar fundo a pele dele, principalmente nas costas, que são protegidas por placas duras parecidas com osteodermas. Outra prova dessa blindagem foi quando o Ken Whitley atirou 2 tranquilizantes nele e os dardos nem perfuraram tudo. Provavelmente precisaria de uma munição especial para, apagar esse bicho, mas a gente fala disso depois. E aí, quem leva essa vantagem? De um lado temos a Scorpius, que aguenta quedas e impactos violentos como ninguém. Do outro, o Indoraptor, com uma pele super grossa que resiste a tiros e cortes. São tipos de defesas diferentes, mas igualmente importantes numa luta. Por isso, nesse round de durabilidade, vamos declarar um empate. Seguindo aqui para a inteligência. A Scorpius Rex provou ser provavelmente uma das criaturas mais inteligentes da Ilha Nublar, enquanto estava viva, Quer dizer, isso quando ela resolvia focar, Ela manjava muito de tática, sabia flanquear a presa pelos lados ou atacar vindo de cima, porque aprendeu rápido que era esse o jeito mais eficiente de finalizar o serviço. Só que ser a primeira híbrida cobrou um preço. Durante o acampamento jurássico, a gente viu que ela sofria de problemas neurológicos que podiam atrapalhar bastante na hora do combate. Ela dava sinais claros de TDAH, que seria o déficit de atenção e hiperatividade. Ela não parava quieta, se distraía super fácil com sons, outros bichos ou qualquer coisa brilhante. E além da hiperatividade, ela provavelmente era bipolar. Uma hora estava tranquila e num piscar de olhos ficava furiosa. Mas se liga, essa agressividade imprevisível pode acabar sendo uma arma surpresa, nessa batalha toda. E por outro lado temos o Indoraptor, que também era um gênio do mal. Ele herdou a esperteza dos Velociraptors e da própria Indominus Rex, e já eram os mais inteligentes da franquia. O bicho aprendia rápido, resolvia problemas, era traiçoeiro, abria portas e tinha uma memória excelente. Vamos voltar naquela cena em que eu comentei antes. Enquanto ele estava preso, antes de aparecer naquela cena do filme, ele teve que ser tranquilizado várias vezes. Então, quando ele recebeu os tiros de tranquilizante, ele sabia a reação que tinha que ter. Assim que o Indoraptor percebeu que estavam tentando apagar ele, o bicho foi, genial. Ele fingiu que estava dormindo na hora. Ele provavelmente sacou que aqueles tranquilizantes não eram lá grande coisa e sabia que só tinha levado 2 tiros, o que não era suficiente. Essa cena entrega
muito sobre a inteligência dele. Repara como ele usou a cauda para distrair, mas a verdade é que ele tava só brincando com Ken. O cérebro desse animal é tão avançado que ele sente prazer em enganar as vítimas antes de finalizar o serviço, sabe? Um comportamento que a gente só vê em animais muito inteligentes. E não esquece que ele foi projetado para ser uma arma de guerra mesmo, tá? É bem diferente dos outros híbridos. O Indoraptor foi programado para pensar com estratégia, focar no alvo e identificar os pontos fracos do inimigo. Quando a gente compara essa mentalidade de atirador de elite com a da Scorpius, que se distrai super fácil, né? O Indoraptor leva uma vantagem clara na inteligência de combate. Seguindo aqui para a força geral. Lá em Acampamento Jurássico, a gente viu a Scorpius Rex fazer uma das paradas mais insanas para qualquer terópode. Ela conseguiu derrubar um brachiosauro adulto sozinha. Agora pensa comigo, como um dinossauro com corpo mais leve que um alossauro consegue fazer isso, mano? A tática dela foi atacar direto nos músculos laterais super grossos do brachiosauro. Conseguir cortar esse tipo de tecido tão denso e rápido exige uma força absurda. Mas como ela consegue ter essa potência toda com aqueles braços e pernas magrelos? O segredo tá lá nas fibras musculares de contração rápida. Esse tipo de músculo que permite que ela cause um estrago nível dinossauro gigante, sabe? O único outro bicho que a gente viu derrubando saurópodes assim foi a própria Indominus. E basicamente a força da Scorpius é algo sobrenatural pro tamanho que ela tem. O Indoraptor também não é fraco não. Tem uma cena onde ele se levanta usando só uma barra de metal como apoio, o que mostra que a força de pegada dele é monstra. Mas pra gente saber se ele é mais forte que a Scorpius, a gente também não pode esquecer para que ele foi desenvolvido, né? Ele foi desenvolvido para a guerra. Mais especificamente, ele foi otimizado para matar seres humanos. E vamos combinar, você não precisa de força bruta exagerada para eliminar uma pessoa. O foco da criação dele foi muito mais nas armas naturais e na inteligência do que na força bruta corporal. Ele tem apenas o necessário para ser uma arma tática eficiente. A prova real da diferença entre os dois está na luta contra a Blue. Enquanto o par de Scorpius Rex tratou a Blue quase como se ela nem estivesse existindo ali, né? Ignorando a Raptor na maior parte do tempo, o Indoraptor teve muito mais dificuldade e teve que lutar pra valer contra ela. Essa diferença de desempenho somada àquela força quase paranormal dos ataques da Scorpius dá a ela a vitória no quesito força geral. Seguindo aqui para o nosso próximo tópico, temos agilidade. A Scorpius Rex já provou que consegue se mexer de um jeito bizarro que a maioria dos dinossauros nem sonha em fazer. Tudo isso graças aos braços alongados e habilidade de escalada dela. A anatomia das pernas funciona quase como uma mola, catapultando ela a alturas absurdas. Tem uma cena que mostra ela pulando uns 4,5 metros de altura, e provavelmente ela alcança até mais que isso. O estilo de caça dela é ataques mais aéreos, sabe? Ela salta, abre bem os membros e ataca com as garras. Além disso, ela consegue girar 360 graus numa fração de segundos. Esses membros longos dão uma liberdade de movimento absurda para ela. Já o Indoraptor é especialista em se virar em espaços apertados. A gente viu ele correndo pelos corredores da mansão Lockwood, ágil como um rato num labirinto. Mas vale lembrar também que ele é um raptor com uma construção bem diferente da Scorpius. Ele parece ter sido feito sob medida, sabe, para manobras explosivas e saltos, mudando de posição num piscar de olhos e usando aquelas pernas longas para cair matando na presa. É uma disputa acirrada, mas como a Scorpius mostrou que consegue mover o corpo e os membros com mais velocidade na horizontal, ela então leva a melhor no quesito agilidade. Seguindo para o nosso próximo tópico, temos velocidade. A Scorpius Rex era uma híbrida rápida demais, capaz de atravessar o parque de uma ponta a outra num piscar de olhos. As pernas foram desenhadas puramente para a velocidade. Cada passada larga permitia cobrir uma distância enorme em linha reta, e a habilidade dela de saltar ajudava a cortar caminho muito mais rápido. Mas e o Indoraptor nessa história? A gente sabe que quando ele quer atingir a velocidade máxima, ele corre usando as quatro patas, e estima-se que ele consiga chegar a uns 64 km por hora, mesmo tendo as pernas mais curtas que as da Scorpius Rex. O fato dele usar os braços como um apoio extra dá mais pontos de contato com o chão, gerando mais tração e impulso. E o centro de gravidade dele é bem mais baixo, né? Ele consegue correr de um jeito bem mais primitivo e animalesco, lembrando até aquele momento que o Godzilla saiu correndo furioso contra o Kong, sabe? Essa postura furtiva de perseguição reflete o propósito dele: caçar e eliminar soldados. Por causa dessa mecânica eficiente de correr em quatro patas, o Indoraptor leva a vantagem na velocidade geral. Seguindo para a adaptabilidade ao terreno. Nessa análise, ficou claro que os dois são mestres em se locomover, mas a diferença está nos equipamentos que cada um tem. Em Acampamento Jurássico, a gente viu o mundo pelos olhos da Scorpius Rex. De cara dá pra notar que ela tem visão térmica, ou seja, mesmo no escuro total, ela encontra o oponente. O problema é que essa visão térmica também é um ponto fraco dela, já que qualquer coisa que imita calor acaba distraindo ela. Já o Indoraptor tem uns truques mais avançados para localizar o inimigo. Duas coisas. Primeiro, ele tem ecolocalização. Ele consegue projetar um pulso de sonar e mapear
enxergar a área inteira só pelo som. Segundo, se não bastasse isso, ele também tem visão noturna. Lembrando que isso não foi um acidente, tá? Ele foi projetado geneticamente para ser um caçador, né? Todo terreno. E pra fechar, é seguro a gente dizer que mesmo que ele ficasse cego durante a luta, ele ainda assim conseguiria desviar de obstáculos e lutar de boa, graças à ecolocalização que ele tem. Do mesmo jeito que muitos animais seguiam na escuridão, né? Essa capacidade de operar em qualquer cenário, somada à construção tática dele, dá ao Indoraptor uma vantagem crítica na adaptabilidade ao terreno. Seguindo aqui para o nosso próximo tópico, temos eficácia em combate. Agora a gente chega na melhor parte, né? A eficácia de combate é aqui que a gente vê a porradaria acontecendo. Aqui o buraco é mais embaixo. Não vamos olhar só para habilidade ou força. Vamos começar aqui pela Scorpius Rex. Ela não é feia à toa, tem uma explicação científica para a aparência dela. Ela sofre de braquicefalia. É a mesma condição que afeta os pugs, sabe? Deixando aquele crânio mais curto, o focinho mais achatado. Essa falha genética deixou a cabeça dela parecida com a de um carnotauro, resultando numa mordida de uns 3.400 newtons. Para um bicho desse tamanho, isso é meio fraco. E os problemas não param por aí. O crânio dela não tem estrutura para segurar uma musculatura muito forte. Além disso, os dentes dela são todos desregulados, sabe? Variando muito de tamanho. Ou seja, quando ela morde, nem todos os dentes vão encostar no Indoraptor, né? Para causar dano. Já o Indoraptor também não é perfeito, mas o crânio dele foi desenhado para aguentar a pressão muscular de uma mordida de respeito. Se o formato da cabeça lembrando um T-Rex não te convence, olha só isso. Os dentes dele são espaçados, mas mesmo assim ele arrancou o braço daquele cara como se fosse papel. Mano, como? Força bruta pura. A mandíbula fechou com tanta pressão que esmagou o osso e a carne sem dó. Então quem leva melhor na mordida? Considerando que o Indoraptor tem aquela pele super grossa, né, e resistente nas costas, a Scorpius vai ter um pouco de dificuldade para furar a blindagem dele. Já o Indoraptor vai ter vida fácil rasgando a pele menos protegida da Scorpius. Os dois têm mordidas perigosas, mas um consegue perfurar e esmagar com muito mais eficiência. Nessa rodada de mordida, o ponto vai para o Indoraptor. Seguindo aqui para o armamento auxiliar. Quando o assunto é arsenal além da boca cheia de dentes, né, esses dois híbridos não estão para brincadeira. Começando pela anatomia da Scorpius Rex. As pernas dela têm uma amplitude de movimento bem maior do que a do oponente, e os braços alcançam uma distância considerável. Mano, e as garras? Para ela ter conseguido derrubar aquela dinossaurada toda da Ilha Nublar, elas tinham que ser feitas de um material super resistente para aguentar a pressão na hora de segurar a vítima. O mesmo vale para aquela garra mortal que ela tem no pé. Mas a arma ofensiva mais insana da Scorpius está na cauda. Ela é cheia de espinhos venenosos, cortesia do DNA de peixe-escorpião. Na vida real, levar uma furada dessas causaria uma dor absurda, espasmos, febre, confusão e poderia até matar alguém menor. Mas nos dinossauros o efeito é mais neurológico. E como isso afetaria o Indoraptor? Vamos falar de um detalhe importante. A postura dele sempre é curvada para frente, né? Isso acaba sendo uma vantagem tática para ele. Como a pele blindada e grossa dele fica nas costas e na parte de cima, a Scorpius ela teria que provavelmente acertar uma chicotada de cauda muito baixa para conseguir furar ele. Dificilmente os espinhos teriam força para conseguir penetrar a parte de cima, né? Que também é a prova de balas. A não ser que ela desse muita sorte de acertar a parte de baixo do corpo. O Indoraptor revida com as garras mais afiadas que a gente já viu no Raptor nessa franquia. Elas lembram muito as da Indominus Rex, feitas de fibras capazes de furar até vidro à prova de balas. Ele não só arranha, ele meio que esfaqueia a vítima, sabe? O movimento dele segue um arco reto. Ele crava a garra fundo na carne e puxa pra fora, rasgando músculo, vísceras e o que mais tiver no caminho. Os dois têm garras nos pés, feitas para estripar, mas a postura baixa do Indoraptor, que protege as áreas vitais dele, garantem a vantagem quando o assunto é eficácia no armamento auxiliar. Antes de a gente revelar o grande vencedor, vamos explorar uns últimos detalhes cruciais sobre esses dois híbridos. Agora vamos para o fator X da parada toda. A gente falou sobre a falha genética que atrapalhava a mordida da Scorpius Rex, lembra? O problema é que isso não afeta só a força, mas também o fôlego dela. A Scorpius sofre de síndrome braquicefálica, basicamente o mesmo problema dos pugs. O crânio encurtado espreme todos os tecidos moles da cavidade nasal num espaço minúsculo, e o resultado disso seria que provavelmente o ar passa com dificuldade, o que leva a fadiga rápida e baixa resistência física dela. Numa luta, mano, isso é péssimo. Sabendo que o tanque de combustível dela é pequeno, ela seria forçada a tentar acabar com a batalha o mais rápido possível. Já o Indoraptor é outra história. Ele foi desenvolvido para uso militar tático, feito sob medida para caçar a criatura mais perigosa da Terra, nós, né, os seres humanos. O Dr. Who, ele não economizou na engenharia interna dele. Como uma arma de guerra valiosa, ele precisava sobreviver a tentativas de captura, fossem para prendê-lo ou até para matar ele. Por isso, ele tem um sistema imunológico turbinado para
combater toxinas, infecções e até sedativos. É por isso que precisaram de 3 dardos para derrubar ele e não 2. O bicho é uma fortaleza biológica. Então aqui chegamos no nosso veredito. Agora estamos prontos para revelar qual desses híbridos é o mais letal. Vamos só lembrar alguns pontos aqui. A Scorpius Rex, com seu jeito imprevisível, leva melhor com agilidade e tem uma vantagem crítica em força geral. O Indoraptor, com seus atributos de combate refinado, domina em inteligência de combate, velocidade, adaptabilidade ao terreno, eficácia da mordida e as armas auxiliares. Em durabilidade temos um empate, já que cada um lida com danos do seu próprio jeito. Compilando todos os dados, o vencedor claro dessa luta é o próprio Indoraptor. Num confronto direto, a abordagem estratégica do Indoraptor garante a vitória. Como ele é uma arma de guerra, o instinto dele é analisar o oponente na hora, comparando suas próprias armas com as fraquezas dela. Ele notaria a postura alta dela, a falta de armadura, o comportamento imprudente e a facilidade com que ela se distrai. Vamos analisar isso. Quando eles se aproximam, a altura da Scorpius joga contra ela. Ela só conseguiria atacar de cima, acertando justamente as costas blindadas do Indoraptor. E ele sabe disso. A armadura que ele tem tancaria o dano fácil. Aí também tem aquele hábito dela pular na vítima. Contra o Indoraptor, isso é suicídio. Pular de braços e pernas abertos deixa a barriga macia dela exposta. O Indoraptor provavelmente iria contra-atacar com uma investida de baixo para cima, rasgando a jugular ou as entranhas dela num golpe só. E os espinhos venenosos? Numa luta, o Indoraptor fica numa postura baixa, geralmente fora do alcance da cauda dela. Mas na chance remota de um espinho acertar uma área vulnerável, o sistema imunológico dele entraria em ação para mitigar o efeito neurológico. Se o veneno não matou aquela garota na série, provavelmente não vai parar nem o Indoraptor. E para fechar o caixão, o Indoraptor usaria a distração contra ela. Ele pode manipular o ambiente ou usar o próprio corpo para confundir a Scorpius. Ela lá, já sem fôlego por causa da respiração ruim, tentaria manobras desesperadas e cansaria bem rápido. Conclusão disso tudo: analisando por todos os ângulos, chega a ser uma luta quase injusta. Seria divertido de assistir, isso com certeza, né? Mas o Indoraptor é um híbrido muito mais refinado e leva vantagem na maioria dos atributos. A inteligência dele, que é superior, e a capacidade de explorar fraquezas deram uma vitória fácil para ele hoje. E você, concorda com esse resultado? Conta pra gente aqui nos comentários o porquê para mais batalhas épicas entre seus dinossauros e kaijus favoritos. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu demais por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!